Olá pessoal, mais um vídeo aí da série Despertar da Humanidade, do David Graeber, David Wengrow. Então ele vai falar sobre essa questão da agricultura, esse marco, né, que é colocado na história tradicional e que ele está questionando isso, né? Então ele vai falar então do surgimento agora das primeiras civilizações, tá? Então, de fato, faz todo sentido que o aparecimento das primeiras cidades, né, as primeiras concentrações substanciais de pessoas, né, vivendo no mesmo local, também correspondesse ao surgimento do Estado. Essa é a descrição mais tradicional. Durante muito tempo, as evidências arqueológicas do Egito, da Mesopotâmia, da China, da América Central e de outras partes pareciam confirmar essa tese. Bastaria então juntar uma grande quantidade de pessoas num mesmo local que apontava as evidências, quase que inevitavelmente se desenvolveria a escrita ou algo parecido, além de administradores, armazéns, centros de distribuição, oficinas, capatazes, logo em seguida as classes sociais, e em seguida então teríamos como pacote completo a civilização, né? E o Estado. Isso significava miséria e sofrimento para alguns e também tornava acessível a existência da filosofia, da arte, da técnica, da acumulação do conhecimento científico. As evidências mais recentes da arqueologia, porém, não sugerem mais esse modelo padrão. Em algumas regiões, nós sabemos agora que cidades se governaram durante séculos sem nenhum sinal de palácios ou templos, que só surgiram mais tarde, ou em outras partes que sequer foram erguidos. Em muitas das primeiras cidades, simplesmente não há evidência de uma classe de administradores nem qualquer tipo de extrato governante. Em outras ainda, o poder centralizado parece emergir e depois desaparecer. Ou seja, a mera existência de vida urbana, né, grandes aglomerados de pessoas no mesmo local, não necessariamente implica uma forma particular de organização, ou seja, o Estado, e nem nunca implicou isso. Do mesmo modo, há um consenso quase universal que é relativamente fácil para os membros de um grupo pequeno tratarem uns aos outros em pé de igualdade, chegarem a decisões de forma democrática. Mas à medida que o grupo cresce, isso vai se tornando cada vez mais difícil. Isso é um senso comum, né? Você vai aumentando o número de pessoas, cada vez mais difícil resolver as coisas na base dessa igualdade, né? Você vai ter que criar algum mecanismo aí autoritário, Estado, para regular esses conflitos. Essa é a versão tradicional. Então, eles falam dos psicólogos evolucionistas, eles citam Robin Dunbar, que ele trata ele avalia a organização social dos grupos coletores, caçadores e coletores, operando em níveis de camadas, aninhadas uma nas outras. A unidade social mais elementar é a família, baseada em vínculos individuais e com interesses compartilhados pela prole. Para sustentar a si mesmas e seus dependentes, esses núcleos familiares são obrigados a se juntarem em bandos. Bandos compostos de 5 a 6 famílias, com relações próximas. Em ocasiões rituais ou quando a caça é abundante, esses bandos se aglutinam e formam clãs. Esses clãs teriam aí 150 pessoas. Então, segundo Dunbar, esse número 150 é próximo, em termos cognitivos, com aquilo que a gente poderia associar como próximo. Ou seja, é o número que você poderia guardar o nome da pessoa, poderia saber do que ela faz. 150, né? Mais de 150, é difícil você guardar as informações de mais de 150 pessoas ao mesmo tempo. Então tem um limite aí físico, aí, de cognitivo, aí, esses agrupamentos domiciliares, que eles chamam, ou clãs,
poderia chegar até 150, tá? Então, isso é o que ficou chamado de número de Dunbar. O autor afirma que grupos maiores ou tribos são inevitavelmente desprovidos de solidariedade dos grupos menores, formados por bandos, e por isso tendem a surgir os conflitos. Então, passou de 150, vai começar a surgir conflito. Para Dunbar, esses argumentos alinhados são um dos fatores que moldaram a cognição humana no decorrer do tempo evolutivo profundo, de tal modo, até hoje, todo um conjunto de instituições que requerem altos níveis de comprometimento social, desde brigados militares até congregações religiosas, tendem a gravitar em torno desse número, de 150 membros. Bom, uma objeção óbvia a esses modelos evolucionistas é a pressuposição que os nossos vínculos sociais mais fortes se baseiam num parentesco biológico próximo. Mas isso é questionável, porque muita gente simplesmente não se dá bem com os membros da sua própria família. Isso é um traço que acontece com relativa frequência, não é tão raro. E isso também parece se confirmar entre os grupos caçadores-coletores. Então, você tem sempre um grupo mais aventureiro que está disposto a abandonar o seu grupo familiar e procurar um grupo estendido. Então, isso cria uma noção, mesmo entre os grupos caçadores-coletores, de uma metáfora compartilhada, que se estendia a distâncias enormes, como a gente pode ver nos clãs da tartaruga e do urso, presentes em toda a América do Norte, ou nos sistemas metade totêmicas da Austrália. Assim, para os mais desencantados com os parentes próximos, era relativamente fácil empreender longas viagens e ainda esperar ser acolhidos em outros lugares. É como se as sociedades forrageadoras modernas existissem ao mesmo tempo em duas escalas distintas. A restrita, familiar, né, daqueles 150, e uma outra mais abrangente, que abrangia territórios e até continentes. Então, isso já está presente, essa identidade com grupos maiores já se observa, inclusive, nesses comunidades primitivas, nesses clãs primitivos. Então, nisso ao menos, os forragedores modernos não se distinguem dos atuais moradores urbanos ou dos caçadores-coletores antigos. Todos nós temos a capacidade de nos sentir ligados a pessoas que talvez nunca venhamos a conhecer pessoalmente, de participar de uma macrosociedade que, na maior parte do tempo, existe como realidade virtual, um mundo de relacionamentos possíveis, com regras, papéis e estruturas guardados na mente e relembrados por meio do esforço cognitivo do ritual e da produção de imagens. Ainda que os forrageadores formem, às vezes, pequenos grupos, eles não vivem, provavelmente nunca viveram, em sociedades de pequena escala. Eles têm essa macro escala em perspectiva também. Tá? Então, assentamentos habitados por dezenas de milhares de pessoas surgiram pela primeira vez na história da humanidade por volta de 6.000 anos atrás, em quase todos os continentes. A princípio, em pontos isolados. A arqueologia contemporânea mostra, entre outras coisas, que o número surpreendentemente pequeno dessas primeiras cidades contém sinais de regime autoritário. Onde quer que tenham surgido, as cidades definiram uma nova etapa da história mundial. No entanto, a escala de capitais pré-colombianas, como Teotihuacan ou Tenochtitlan, aqui nas Américas, supera em muito das primeiras cidades da China e da Mesopotâmia, e faz com que as cidades-estado da Idade do Bronze na Grécia, como Micenas, pareçam um pouco mais que povoados fortificados. Veja, tinha cidades enormes aqui na América, como Teotihuacan, cidades e que tinham um estado que não era mais fraco, entende? Que esses modelos aí da Grécia, né? As maiores dessas primeiras cidades, aquelas com maiores habitantes, não surgiram na Eurásia, com suas inúmeras vantagens técnicas e logísticas, mas na Mesoamérica.
que não dispunha de veículos com rodas, não tinha nada disso aqui na América, barcos à vela, transporte animal, muito menos alguma forma incipiente de metalurgia ou de burocracia letrada. Isso nos leva a uma pergunta óbvia, afinal, por que tanta gente aqui nas Américas acabou indo morar no mesmo lugar para começo de conversa? A explicação convencional aponta para causas como as cidades foram um efeito retardado, mas inevitável da Revolução Agrícola, que impeliu o crescimento demográfico e desencadeou uma série de outros desenvolvimentos, por exemplo, no transporte e na administração, que tornaram possível sustentar esses grandes grupos de população num único local. Em seguida é que surgiram os estados para administrá-las. Na verdade, é difícil nos restringirmos a uma única explicação. Teotihuacan, por exemplo, pode ter se tornado uma cidade tão grande, abrigando seu auge 100 mil pessoas, depois de uma sequência de erupções vulcânicas e de desastres naturais, que levaram essas populações a se refugiarem ali naquele local. Então, foram condições climáticas que levaram elas a buscarem esses primeiros aglomerados, né, essas primeiras cidades. No princípio do Holoceno, os grandes rios do mundo ainda eram quase todos descontrolados e imprevisíveis. Então, por volta de 7.000 anos atrás, os regimes das cheias começaram a mudar, permitindo que se adotassem rotinas mais regulares. Foi isso que deu origem às planícies aluviais amplas e férteis ao longo do Rio Amarelo na China, do Indo na Índia, do Tigre e Eufrates ali na Mesopotâmia, e outros que associamos às primeiras civilizações urbanas. Então, essa regularidade dos rios, elas contribuíram para a formação desses primeiros aglomerados urbanos ao longo desses rios. Paralelamente, o derretimento das geleiras polares diminuiu a tal ponto que o nível dos mares em todo o mundo se estabilizou, ao menos se tornou menos instável do que antes. O efeito conjunto desses dois processos foi tremendo, sobretudo onde os grandes rios desembocam nos mares, depositando sua carga sazonal de sedimentos férteis com mais rapidez que a capacidade de bloqueio das marés. Assim surgiu os grandes deltas em forma de um leque, que é o que a gente vê no Mississippi, vê no Nilo e vê no Eufrates, o delta do Nilo, né, aquela ramificação de Nilo, de rios até chegar ao mar, e gerando terrenos extremamente férteis, né? Férteis e que é aquilo que mostrou no vídeo anterior, que já não exige tanto do agricultor, né? É naturalmente fértil, abrangendo solos bem irrigados, anualmente renovados pela ação fluvial. Essas áreas úmidas, férteis, litorâneas, apreciadas por animais de caça e aves de hábitos migratórios, o ambiente dos deltas foi um dos principais pontos de atração das populações humanas. Essas populações humanas iam atrás da caça, tá? E ali descobriram territórios férteis e começaram a agricultura. Então, a agricultura veio como uma segunda etapa, não foi a causa deles se instalarem ali. Eles foram atrás da caça. Chegando lá, eles viram que era favorável à agricultura. Isso atraiu, sobretudo, os cultivadores neolíticos com suas lavouras e seus rebanhos. Tudo isso associado à fertilidade dos solos aluviais no interior do continente impulsionou a difusão de formas mais especializadas de cultivo na Eurásia, entre elas o uso de arados puxados por animais, que também foi adotado no Egito por volta de 3.000 a.C., e a criação de ovelhas para obtenção de lã. Portanto, a agricultura extensiva pode ter sido a consequência e não a causa da urbanização. Essas pessoas foram para esses locais, formou-se grandes aglomerados, e lá então é que veio a agricultura posteriormente. Então, é isso. Muito obrigado, então.